Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, lives para a vida. E eu sempre falo, do intuito, dessas lives, de um grande compartilhar, de um grande levar para o mundo a nossa praxis, a nossa maneira, de interagir, de servir, na verdade, Então, quando eu faço um convite a um profissional e esse profissional fala sim, ele está engajado nesse mesmo projeto de levar até vocês um conceito ampliado de saúde, que sai daquele âmbito, da saúde como a prática médica de consultório, essas consultas, mas saúde de uma maneira integral, com todos os sabores, com todos os saberes e com várias vertentes diferenciadas. E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho contemplando, complementando informações outras, que nos chegam e que formatam o nosso grande quebra-cabeça, o nosso grande mosaico, que é a vida. E isso tudo impacta na nossa biografia, na nossa maneira, de levar adiante. E o processo, de estarmos atentos à nossa história de vida, à nossa narrativa, à nossa autoria, ao nosso protagonismo, é uma questão de saúde, porque vai levar a um autocuidado, a um autoconhecimento, a um abranger, e uma abertura, inclusive, em termos de ideias, enfim, de uma contemplação muito ampliada. E fazendo jus a isso, os temas que são trazidos são temas variados, porque sim, a vida é ampla demais, a vida contempla muitas coisas, muitos tópicos. E hoje, quem está aqui conosco é Maria Madalena, uma mulher que foi colocada entre um sagrado e um profano, e que vários autores contemplaram também, falar a respeito de sua vida, de sua jornada, de seu caminho. E muitos mal entendidos também ficaram, os nós foram criados aí. E para que a gente possa trabalhar Maria Madalena de uma forma respeitosa a essa mulher emblemática, a essa mulher icônica, e que nos diz muito a respeito, sim, de nosso comportamento, de nossa saúde, como protagonistas também de nossas vidas, eu estou recebendo com muito carinho Érica Moscatelli. E Érica é a grupos de estudos, enfim, uma profissional super competente e que topou estar aqui hoje conosco. Então, agradeço a presença de vocês e agradeço também quem for assistir posteriormente. E aqui recebo com muito carinho minha querida Érica Moscatelli. Boa noite, querida, bem-vinda. Boa noite, Aldair. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente, confesso que eu tô um pouquinho agitada. Eu normalmente não fico para essas situações que eu brinco que eu não vim com isso nessa vida, não venho com vergonha. E hoje eu estou um pouquinho agitada. Mas o agitado é bom também, Porque dá um tchan aí dentro, Faz renovar também tudo que está correndo aí por dentro, E aqui você está entre pessoas que são muito queridas também. O nosso público, mesmo que muitas vezes não chega a tempo da live, e sabe, é muito complicado a gente conseguir colocar numa agenda muito maravilhosa, perfeitinha, Que dê para todo mundo chegar a tempo, aquela coisa toda. Mas, assim, com certeza são pessoas muito acolhedoras, muito queridas. Já vi aqui que a Stefanelli acabou de entrar. Então, tem várias pessoas que realmente estão aqui literalmente conosco e nos acolhendo e nos dando apoio. E eu também estou aqui nessa mesma vibe, nesse mesmo sentido. Então, Érica, eu queria te dar as boas-vindas. Esse abraço virtual, mas que é caloroso. E, assim,
esse tema é um tema muito importante, né? Desde que você sugeriu, eu falei assim, nossa, que bacana! Como que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai trazer a baila nesse sentido, unindo esses saberes e contemplando a nossa biografia, a nossa cartografia, o nosso processo, essa jornada. E o quanto essa mulher, mesmo em um silêncio, né, ao longo de séculos, com tamanha ancestralidade e tamanha bagagem positiva, não é aquela bagagem de peso, não. Tem para nos auxiliar e tem muito a dizer. Então, querida, bem-vinda, e estamos dando bem-vinda também à Maria Madalena, que está aqui conosco, com Sim, certeza, né, nesse plano, tanto de uma metáfora energética, como também de todo esse saber que é ancestral, com muita honra. sim. Ai, muito obrigada, Aldair. Quando esse tema surgiu para falar aqui com você, é a primeira vez que eu falo dele dessa forma, né? Então, acho que inclusive essa agitação vem nesse sentido. Então, eu queria, primeiro de tudo, me colocar como uma aprendiz. Porque, primeiro, que a gente nunca sabe tudo de nada, né? E em segundo, que eu encontrei Maria Madalena pouco antes da pandemia, foi ali na pandemia, e eu fui me aproximando dela, né? Então, eu ouvi sobre Madalena de Luciana Pinheiro, e depois eu cheguei na Stefanelli. Então, e com a Stefanelli, que ela já falou um oi aqui, a Miriam também, seguimos até hoje, né? A gente já fez uma viagem no ano passado, vamos lançar outra, então seguimos juntas nesse caminho e eu aprendendo muito com ela e aprendendo muito nesses estudos. Então, eu queria me colocar aqui com essa humildade de eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei, nós vamos conversar aqui. E a segunda coisa que eu queria falar sobre esse tema é que quando a gente está falando de um ser que existiu, porque Maria Madalena tem essa existência comprovada, né, por esse caminho que a ciência escolheu para comprovar essas personalidades históricas, né? Sim. Então, Madalena foi uma pessoa que viveu na Terra há mais de 2000 anos. Quando a gente está falando de uma pessoa, de um ser, cada um que se encontra com esse ser, ele estabelece e inicia uma relação. Então, o que nós faremos aqui hoje é falar sobre a minha relação com ela e de como ela chega até mim. Porque, de repente, Madalena pode significar ou representar outras coisas, ou dentro de cada pessoa e de cada crença, pode se manifestar de uma determinada forma, porque ela é uma pessoa. Então, com pessoas a gente se relaciona, né? Uhum. Então, neste sentido que eu quero trazer um pouco de Madalena para nós, desse assunto sobre a saúde. Ai, que maravilha, porque esses vínculos, realmente, o que faz a vida ter sentido são os grandes encontros, né? Então, em nossa biografia, é isso que a gente realmente pontua com muita clareza, nossos encontros. Esses encontros podem criar laços ou podem criar alguns de nós. E uns laços que às vezes a gente acha até que está assim tranquilinho, transcende determinadas questões, né, nossas. Então, eu acho que esse toque, né, de Madalena na tua vida, o toque que a partir de você eu também recebi, e quando a gente colocou para o mundo, no flyer, na propaganda, enfim, no convite para essa live, que vai ficar eternalizado de uma certa forma nessa gravação, isso é que está valendo, né? Que vínculo é esse? Que relação estabelecida para uma subida de degrau. E eu acho que o que me tocou também foi muito isso. Que possibilidade é essa? Exato, exato. Então a gente vai partir disso daqui, né? A gente vai partir do Evangelho de Maria. Essa é uma tradução de um texto encontrado ali por volta dos anos 50, 60, num jarro, né? Num vaso de barro, né? Enterrado.
E ele hoje é um manuscrito guardado no Egito, né? Ainda escrito na língua antiga, né? No copta. Uhum. E ele foi traduzido por algumas pessoas e o Jean Leloup fez uma dessas traduções e traz, além, entre outros evangelhos apócrifos, né, evangelhos não inseridos na Bíblia, ele traz o evangelho de Miriam de Magdala, né, de Madalena. Uhum. E eu comecei um grupo de estudos desse livro, eu já tinha lido ele sozinha, e daí comecei a ler ele em grupo, inclusive Stefanelli está lá comigo e muitas outras mulheres, e ao longo da leitura nós fomos percebendo que ele nos influencia a fazer algumas reflexões. E como uma aconselhadora biográfica, eu fui extraindo perguntas biográficas que têm relação com essa mensagem desse texto, seja do próprio texto de Madalena, porque ele é atribuído a ela, ou alguém que escreve por ela, né? Ou as reflexões que o próprio Leloup traz. Então, foram surgindo ao longo do tempo muitas perguntas biográficas. E nós duas selecionamos algumas, né, Sim, Aldair? sim, 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 claro. E são muitas e a gente realmente precisa dar um norte e depois quem quiser se aprofundar já sabe onde encontrar a gente também, enfim, ter referências e boas leituras, né? Sim, aqui Ótimo. está colocando nos textos. Ó, encontrados posteriormente, tem um maravilhoso. Obrigada, Thaís. Exatamente. A Thaís, eu vi que ela tinha colocado uma mensagem lá Sim, na hora que você sim. publicou. Thaís é uma Então, querida, está sempre presente, e realmente. então Muito prazer, Thaís. Eu pensei em pegar uma das perguntas e a gente começar, Aldair. E daí eu ótimo. peguei uma das que você escolheu, das que eu coloquei para você, que é: quem sou eu, apesar ou para além dos meus papéis? E como que essa pergunta tão atual tem a ver com Madalena? Esse tema de Madalena, ele está com muita força nos nossos tempos, né? E às vezes eu paro para refletir sobre isso. Eu acredito que ela pode ter silenciado naquele momento justamente porque ia chegar o tempo dela, né? O tempo dessa voz aparecer. E eu acho que esse nosso tempo tem muito a ver com isso. E por isso ela, né, pipoca esse tema no mundo todo de muitas formas, né? E é interessante que quando a gente solta esse tema, imediatamente vem a seguinte pergunta: mas ela teve algo com Jesus? Ela foi esposa dele? Eles tiveram descendentes? Eles tiveram um amor? Eles isso, eles aquilo, né? E eu, a partir da relação que eu estabeleci com esse tema, eu cheguei a uma conclusão que não me importa, em primeiro lugar. Mas mais que isso, vem uma reflexão para nós, aqui no nosso tempo, que eu preciso estar vinculada a um desses papéis para que eu tenha a voz. Então, Madalena, para ter a importância que ela precisa ter, ela tem que ter o título de primeira-dama? Ou ela tem que ter procriado? E essa é uma pergunta tão presente nas nossas vidas. Quem é a Aldair, apesar dos papéis de profissional ou dentro dos relacionamentos que possam existir, ou de mãe, ou de filha, ou de sei lá o quê? Uhum. Eu também. E a gente não se pergunta isso muitas vezes ao longo do dia. Até se pergunta, não sabe responder. Eu nem pare para responder também. Faz a pergunta e ela fica ali de stand-by. Deixa para um próximo momento aqui, a gente vai tentar pensar a respeito, porque refletir sobre isso requer estar engajado consigo mesmo, né? É. Então, por exemplo, num caminho de autoconhecimento, norteado por esse texto, essa é uma ótima pergunta. Então, se eu excluo todos os meus papéis, o que me sobra? Ou para eu para eu ter força sobre mim mesma e me sentir importante ou autêntica, eu preciso de algum desses títulos? Eu preciso de algum desses papéis? Essa é uma reflexão, porque ela nos obriga a voltar para a pergunta: quem eu sou? É uma pergunta biográfica super relevante, né? Exato, exatamente. Engraçado, né? Quando você coloca assim, quando minha filha era mais nova, minha filha tem 22, né? Sara tem 22 anos. E eu, durante um bom tempo, eu não era a Aldair, eu era a mãe da Sara, né? Então, tem uma relação desse questionamento, porque
será que eu somente estabeleci isso para a minha vida? E aquela mulher que vai lá, que trabalha, que sai, que faz, que acontece. A gente passa por momentos e dependendo de como que a gente lide com isso, a gente fica nesse papel estagnado até, né? A gente não rompe barreiras outras para essa individuação mesmo, né? Enfim. E dependendo em quando isso aconteceu, por exemplo, quando você assumiu um papel, muitas vezes é logo depois da adolescência, onde a gente ainda está flertando com quem seremos, né? Nós ainda estamos flertando com essa individualidade que seremos, então vira um misto de muitas coisas para descobrir depois isso daí. É um bom caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? Para a gente poder voltar para essa pergunta. Então, essa é uma pergunta que a gente considerou relevante nesse sentido, né? Quem é Maria Madalena, apesar dos títulos que querem dar a ela, né? Então, o que é esse arquétipo, o que é essa energia, como você falou, o que é essa pessoa deixou de legado para nós? Então, essa foi uma pergunta que a gente trouxe. Bem potente. Bem potente. E daí, a gente pode passar para uma outra que eu acho muito interessante para a gente refletir também, que quando que eu deixei de ser ouvida ou quando eu não fui ouvida só e apenas pelo fato de eu ser uma mulher. Essa é uma pergunta que ela divide, né, pessoas assim. Eu já cheguei a fazer perguntas para mulheres e algumas me responderem assim: imagina, eu não sofro essa coisa aí de machismo, nunca aconteceu comigo. E eu não tem nada a ver. Quando eu não fui ouvida, foram por outros motivos. Não era porque eu era uma mulher. Uhum. E essa pergunta surge onde no Evangelho de Madalena? Ela surge numa passagem onde ela traz ensinamentos, onde ela traz uma mensagem de Jesus, cuja mensagem não era conhecida pelos outros apóstolos. Então, ela traz uma informação que para eles é nova. E daí eles se perguntam, né, no texto, mas espera aí, será que ele falou uma mensagem só para ela? Ele confiou nesta mulher antes de confiar em nós? E daí ele pergunta, né, Pedro pergunta, ele diz assim: será que devemos todos mudar a nossa disposição de ânimo e acreditar nessa mulher? E ela responde, ela diz assim: você está sugerindo que eu esteja mentindo? Uma mensagem desse tipo dele? E daí se desenrola a conversa assim, a respeito disso. Essa é uma passagem bem relevante, né? E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Com certeza. Com certeza. E como que é tão atual, tão contemporâneo. Atemporal, como eu hoje falo. São questões da vida mesmo. E no que tange esse feminino, no que tange a mulher, como que afronta é essa, né? Que força está por trás disso e que você precisa se justificar, que você precisa batalhar, né, por uma escuta. E essa escuta ser respeitosa e não de uma dúvida. Porque a palavra dúvida em português, ela não carrega esse peso todo. Mas, normalmente, duvidar não é porque você tem uma pergunta para ser respondida. Você duvida quando você não está acreditando naquilo. Então, Você você não põe a confia naquela prova. fonte. Você está pondo a prova, né? Então, quantas vezes a gente já passou por questões de sermos postas à prova de algo que temos uma competência, que temos uma autoridade, inclusive, né, numa fala, e essa escuta do outro. E não só por um ser do sexo masculino, inclusive por outras mulheres. Exatamente, exatamente. E você pensar que quando a gente volta 2000 anos atrás e entende o contexto, não sei se dá para imaginar, mas dá para tentar imaginar qual o nível de opressão que ela sofria simplesmente por ser mulher, né? Se hoje, naquela região, nós vemos
tantas barbáries ainda relacionadas à mulher, né? Uma tentativa de silenciá-las mesmo, literalmente, né? Só que hoje, aqui, nós ainda vivemos isso e isso está disfarçado de muitas formas, né? Eu, nessas perguntas que eu fui fazendo ao longo das pessoas, né? No caminho, fui encontrando pessoas próximas e perguntava. E as pessoas trazem relatos do tipo, eu já estava com um homem no restaurante e solicitei a conta, e eu solicitei a conta, e a conta foi entregue na mão do homem. Nossa, eu já ouvi assim, nossa, isso não é costume, é cavalheirismo, e será que é mesmo? Então, a gente precisaria entender quantas vezes a gente fala uma informação sobre assuntos masculinos, prioritariamente, e a gente é colocada em xeque. Enfim, uma mulher com voz é muito diferente de um homem com voz. Então, tudo isso é uma reflexão importante. Daí, na nossa biografia, e daí a gente pode começar a olhar isso desde o momento que a gente se entende, ali na adolescência, por menina, menino, independente da identidade de gênero, a gente entender isso na nossa vida, né, a partir dos 21 anos e ao longo dela, né? Será que existiram momentos que eu deixei de ser ouvida simplesmente por isso? E como eu reagi? E quais foram os caminhos que eu encontrei para reforçar a minha presença, o meu lugar no mundo? Então, a Stefanelli está comentando aqui, ó, bem lembrado, somos excluídas pelas próprias mulheres, isso também. E o que acontece também, a Stefanelli mesmo conta algumas vezes que, muitas vezes, para conseguirmos o nosso espaço, nós precisamos deixar muitas coisas do nosso feminino de lado, porque senão não temos espaço. Muitas vezes a gente precisa se masculinizar, e isso é muito comum nos ambientes corporativos também. Já fiz parte muitos anos do mundo corporativo. Então, no mundo corporativo é muito comum a mulher não poder sentir o mal da menstruação, ou sentir, ou ser muito sensível. Isso também não era bem visto. Então, tem muitas coisas interessantes, né? Que essa passagem do Evangelho traz para nós. Essa desconfiança, né, de Pedro em relação a ela, trazem e suscitam essa reflexão para nós. E levando em consideração também, né, Érica, que Madalena foi letrada, né? Então, com o poder aquisitivo, né, com acesso à informação, enfim, nem isso salvou a pele dela nesse sentido. Como não né? salva a nossa, imagina 2.000 anos atrás. Exatamente, imagina 2.000 anos atrás. E a gente também na posição, em nossa competência com tudo, realmente acontece. E muitas vezes fica passando assim, como se fosse um velado, né? Vamos velar isso, como você mencionou a respeito da conta, um cavalheirismo, seja lá o que for. Eu já passei por experiências super semelhantes de eu estar falando com a pessoa e a pessoa responder ao meu esposo. Responder, assim, não olhou para mim, né? Mas eu, coleriquinha que sou, né? Eu não deixo. Eu só tenho carinha né? Assim, mas teve uma vez que eu fiz exatamente isso. Eu peguei e fiz assim, igual o teste do olho, sabe? Eu fui aqui, aí a pessoa teve que olhar, aí eu trouxe para cá. Aí o cara, pois não, senhora. Eu falei assim, sim, porque o senhor está estabelecendo uma conversa comigo. Eu que fiz a pergunta. Aí, né, aqueles disfarces maravilhosos, etc. Mas, enfim, acontece, gente. Acontece sim. Você precisa provar para nós ver um quilate aí que eu não sei nem de onde que vai tirar. Exatamente. Né? E você pensar na intimidade, quando a gente vai lendo o Evangelho de Maria, né, o Evangelho de Madalena, a gente vai vendo o nível de intimidade, intimidade espiritual que ela tinha com ele, com o Cristo, né? E isso, com certeza, daí é uma coisa que eu falo, tá? Isso sou eu que estou falando. Eu tenho a impressão de que hoje nós estamos ainda, né? Estamos na época da alma da consciência, daí fazendo um pouquinho de paralelo, estamos assim numa época onde a gente está tentando ter essa consciência mais ampliada, numa época em que a gente está desenvolvendo essa individualidade para que a gente seja ser humano inteiro mesmo e assuma a nossa vida da maneira que a gente precisa assumir e enxergue as coisas com clareza como a gente precisa enxergar. A impressão que eu tenho é que ela já tinha
isso desenvolvido já naquela época, que era muito diferente da nossa. O nível de consciência individual era muito diferente do nosso, né? E naquela época ela já estava bem acordada. Exato. Bem acordada para as coisas. E ela, a sensação que eu tenho é que ela entendia. Sabe, o que acontece muitas vezes na vida da gente é o evento está acontecendo, mas nós só temos capacidade de entender o que ele significou lá na frente, quando a gente olha para trás, né? Assim que a gente faz a retrospectiva biográfica do nosso trabalho, certo? A capacidade de enxergar o que de verdade está acontecendo enquanto está acontecendo é algo lá para o futuro para nós, para que a gente desenvolva essa capacidade. Ela já sabia o que estava acontecendo, essa é a sensação que eu tenho. É uma abertura muito outra, né, de mente. Eu sempre brinco com essa questão da mente, porque a mente ela não traduz exatamente. A gente até hoje em dia trabalha essa questão de mindset, né? Só que, na verdade, não é o mindset que precisa ser trabalhado, e não foi isso que ela trabalhou talvez lá. É o soul set, é a alma. Então, vai muito além. Olha que perspectiva, né? Que visão ampliada é essa? Que postura, colocação, comportamento. E que intimidade é essa? Que, olha, a gente não está nem aí se era assim ou se era assado, mas uma intimidade em termos da palavra, da mensagem, daquilo que precisa ser dito, proclamado, colocado, pronunciado. Então a gente está trabalhando essa escuta do que somos realmente escutadas, né? Nesse sentido, existe uma escuta direcionada para a gente. Então, se precisamos ter uma escuta, precisamos ter uma fala que também atinja, né? Enfim, a Stephanie está colocando aqui, né? E a Madalena vem a trazer, né? Então, uma fala para que haja escuta. E se a fala ficar aqui e não tiver uma ressonância, como é que fica isso? Exatamente. Tanto que o Leloup, ele usa uma palavra que quer dizer intérprete. A Miriam também falou, ela com certeza estava além de todos os sentidos, exatamente. Ela já tinha esses sentidos elevados desenvolvidos, né? Ela foi preparada, a Stefanelli está falando. E o Leloup, ele traz uma expressão que eu acho que é exegeta. Eu precisei, inclusive, procurar para entender o que significava. Ele traz ela como uma intérprete. Exatamente isso que você falou. Ele traz ela como essa aqui. E com esse feminino, né? Essa capacidade de compreender o espiritual, que o feminino também tem, de entender, abarcar e conseguir levar adiante. Sim. É isso que você falou. Eu vejo isso tudo também com essa questão, como você colocou, do feminino, que nós, mulheres, somos um grande cálice sagrado nesse sentido. Somos recipientes, somos receptores. E como receptores, nós guardamos e doamos nesse sentido. Né? Nesse sentido. É meio metafórico assim, mas eu acho que quem vai entender. É linda essa imagem. Né? É linda essa imagem. É linda essa imagem, inclusive, pro nosso trabalho de ouvir, né, de uma história, de aconselhador biográfico. É ser esse cálice onde o outro se derrama em nós. Nós temos realmente essa capacidade. E essa pergunta, ela suscita isso. Né? Ela fala, quando é que eu não fui ouvida só por isso? Então, como é que eu coloco a minha voz e de que forma? Porque muita gente se cala, a gente pode ir em seguida para a pergunta que conversa com essa, que muitas mulheres... E é uma coisa interessante, está surgindo aqui em Sorocaba um grupo que é... Isso aí. Voltou. Porque era como fala, um alarme. Esse grupo com uma outra colega, que é aqui de Sorocaba também, a gente vai promover uma conversa, como se fosse uma tenda, uma roda, levando essas perguntas para ter essa conversa com essas mulheres. Porque muitas mulheres que eu atendo, estou lá no processo biográfico e eu pergunto, eu falo, você tem uma amiga? E que você, de tempos em tempos, sai para desabafar? E a maior parte
delas diz que não, que tem amigas e que usa essa amizade apenas para curtir, para falar, né, as bobagens, que é uma delícia sair, conversar e dar umas risadas. Mas aquele tipo de amizade só para desabafo parece que vem desaparecendo, Com vem certeza. diminuindo significativamente. Então, como se fossem aquelas rodas, Sim, né, sim, antigas. E a gente exato. precisa, de alguma maneira, retomar isso, porque se eu não posso falar, o que eu faço? Me calmo. Engulo, né? Engulo. Exato. E é muito difícil. É essa noção, né, Érica, da sororidade, no melhor sentido de sororidade, que é grupo de apoio, que é uma teia confeccionada com um propósito maior. E realmente, por mais que a gente tenha até assim falado um pouco mais sobre isso, a gente está falando porque precisa, né? É necessário que a gente fale. Botar a mão na massa, construir e reunir é que está sendo árduo, bastante árduo. Né? Exatamente. E o que eu acho assim, poderia ser tão mais facilitado, porque estamos no mesmo, né, no mesmo contexto. Mas sim, tem uma dificuldade aí, né? Exato. O que a Stefanelli falou, que a Madalena vem na vida conhecendo as escrituras antigas e com isso se preparou para a transição da alma da razão para a alma da consciência. Exatamente. Para essa fase, para essa mudança de mentalidade, de consciência que a gente vem viver nessa época e ainda tem muito o Sim. que aprender, né? Então, exercitar, a Miriam colocou sobre os sentidos despertos, né? Então, a gente parte nessa nossa época em despertar esses nossos sentidos para a gente ver as coisas como elas verdadeiramente são, né? Esse é um outro tema que o próprio Evangelho traz. Sim. E daí eu acho que linka com essa outra pergunta que a gente selecionou para essa nossa conversa, que é: de todas as vezes que me calei, quais foram as razões? Em nome de que eu me calei? Porque o que acontece? Madalena, logo depois da crucificação, os apóstolos eles saem, cada um vai para um lugar, certo? Sim. E ela, juntamente com algumas outras pessoas, e Marta, que é uma personalidade extremamente relevante para os nossos dias de hoje, né? A gente brinca muito, olha lá, a Miriam tá aí, a Stefanelli, a gente fala muito assim, hoje a gente ainda é Marta, a gente está se preparando para ser Madalena, né? Que o que é Marta para nós nos nossos dias? A pessoa tarefeira. A pessoa que não consegue contemplar, a pessoa que não consegue aproveitar um momento de beleza, de contemplação, de silêncio, de aproveitar aquilo que é bom para si, sem culpa. Então, nós Exatamente. somos assim hoje. Usufruir, né? Sair do fazedoura, né? Aquela fazedora mesmo, e entrar nessa contemplação que ao mesmo tempo te traz essa saúde de equilíbrio, daquele tempo, e de novo é uma construção de espaço interno. Exatamente. Né? Porque ó, se você pega o trechinho que essa imagem aparece, né? Então diz que num determinado momento Jesus foi visitar a casa e Marta estava lá limpando tudo para que tudo ficasse bem, para que todo mundo fosse servido, para que tudo acontecesse, enquanto Madalena senta-se aos pés do Cristo e começa a ouvir suas mensagens, suas parábolas e suas histórias, né? E nesse momento, Marta fala aquela célebre frase, né? Mas você não vai dizer para ela me ajudar? Olha só como é que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo tudo sozinha. E daí surge, acho que um dos maiores lições para nós, mulheres do nosso tempo, que é: ela escolheu a melhor parte, né? E dela não vai ser tirado. Ela escolheu estar aqui e ouvir. E quantas vezes a gente faz essa escolha por nós mesmos? Pouquíssimas vezes no dia, no mês, no ano. E quando a gente faz, corremos o risco de nos sentirmos culpadas por escolhermos algo só para nós. Pois é, Érica, até hoje eu conversei isso com uma cliente, né, falando a respeito disso.
Qual é essa grande dificuldade? É porque as pessoas normalmente associam isso a uma atitude egoísta. E aí eu falei assim, tá, então vou fazer a proposta. Vamos trocar a palavra egoísmo ou egoísta por autocuidado. Pausa necessária. Muda alguma coisa? Aí a pessoa, sim. Eu falei, então é possível. Então é possível Exato. ressignificar isso aí também, né? Porque é necessário a gente ter, sim, a gente sentar aos pés do mestre, né? Nesse sentido, né? E evocar, invocar, fazer um contato, ter conexão. E ter conexão aqui também, né? Ai, mais uma pessoa querida entrando, Roseli, bem-vinda, querida! Nós nos conhecemos na Sagres, enfim, muito bacana, obrigada pela presença, muito Eu não feliz. estou E, conseguindo ver aqui quem ah, entrou, mas um B. É a mas tá Roseli. Não sei se tranquilo. é a Roseli que está no grupo com a gente lá, mas deve ser. Não sei, Roselina na Terra. Enfim, olha só que maravilha isso. Um tempo nosso, uma pausa necessária. E como a Thaís colocou aqui em cima, esse preenchimento com luz. Porque, na verdade, até interessante a gente poder falar isso aqui. A gente está falando de Maria Madalena, a gente está falando de um Jesus ou de um Cristo, como queira. A gente está falando de evangelho, mas a gente não está falando de religião. Não. A gente está falando de conexão. A gente está falando de coisas do dia a dia, inclusive porque esse é o mundo da matéria e a gente está aqui aprendendo, sorvendo isso para uma grande transformação, justamente para que tenhamos consciência. Consciência. E aí não importa qual a linha que você escolhe, prefere, gosta, se adaptou melhor, foi criada ali, continuou. Pode Não ser uma importa. série da Netflix, não importa o que você vai fazer nesse seu Exato. tempo de autocuidado. O importante é que você faça, né? Isso, Que você, que você, que você faça sem essa culpa. isso. Mas a gente, muitas mulheres, não todas. A Catita entrou. Oi, Fala Catita, você está funk, com fã da criança Erika entrou. pequena? Você está com criança pequena, é bem importante você ouvir essa conversa aqui, né? E daí a gente foi muito, eu vou falar gente não, né? Mania de colocar todo mundo. Eu fui criada para ser útil. E toda vez que eu não, eu atrelo, isso eu descobri no biográfico, eu atrelo a minha utilidade ao quanto eu sou amada. Quanto mais eu sou útil para as pessoas, mais eu me sinto amada. Quando eu deixo de ser útil, eu quase perco a minha identidade. É lógico que não. Só que, então, como é que eu faço? Hoje eu falei para o meu marido, leva a Maria Rosa para a escola. E eu falava, levanto para dar bom dia para ela, para ver se a lanche tá certo, para não sei o que. Eu falei, não, eu vou dormir mais 15 minutos. Só que eu fiquei acordada na cama. Eu ainda não fiquei no deleite da cama, mas um dia eu vou ficar. Olha, é igual academia. É exercício, isso é construção, né? É uma construção. E como que a gente se pega numa tentativa e às vezes nessa pequena falha, né, Érica? Érica, cadê você? Parou aqui um pouquinho? Voltou. Voltei, Voltou. Conexão voltou voltei. aqui. Voltou. E o quanto que a gente não se permite, por N motivos, talvez pela própria criação, por um modelo que foi pré-estabelecido, e aí a gente não vive o que é nosso, vive o que foi pré-estabelecido, se foi pré de alguém antes da gente, Isso. e qual é essa contribuição para a grande revolução. E revolução, gente, não é pegar, sair batendo, não é nada disso, não. A grande revolução é essa transformação possível e necessária, e que ela pode ser de uma elegância, né? Enfim, de uma beleza, de uma gentileza. E ser gentil e generoso consigo nesse processo, Exatamente, né? exatamente. E essa nossa conversa surgiu porque eu estava contando que Madalena, junto com Lázaro, Marta, e daí entramos na Marta, né? Sim. E com mais algumas pessoas, Santa Sara, chegaram, segundo algumas fontes, né, alguns estudos, a Sainte-Marie de la Mer, uma cidadezinha lá no sul da França, né, que o mar levou até Uhum. ali. E, inclusive, na viagem que a gente faz, a gente conhece essa cidade, né? Vai para essa cidade, logo a gente vai lançar essa viagem. Ai, que bom. É a segunda edição, né? A Stefanelli está aí.
E daí, a gente, nesse caminho, ela faz esse caminho e algumas obras até mostram ela pregando em Marsella. Então, ela e Lázaro vão para essa região de Marsella. E depois, ela vai se recolher. Daí, não sabemos exatamente o que houve, mas ela decide se recolher subindo uma montanha num maciço chamado Baum. Uhum. Então ela sobe, ela é uma floresta, e lá em cima tem a gruta, chamada Sim. Gruta dos Ovos. Desde a época pagã, ela é considerada essa gruta da fertilidade, nessa gruta da vida. E ela se recolhe nessa gruta. Então, nós estivemos lá e é uma gruta fria, úmida. E a história, né, esses indícios dizem que ela pode ter ficado lá por volta de 30 anos. E o Leloup estuda isso, ele fica 10 anos ali em retiro dominicano, né? Vivenciando aquilo, porque ele quer entender o que essa mulher vivenciou naquela floresta, o que ela vivenciou ali. E ali ela ficou e se calou. Então, isso, olha, eu até engulo. Toda vez que eu falo isso, eu engulo, gente, é engraçado. Inclusive nos nossos estudos, né? Então, sendo ela essa iniciada, essa pessoa que percebeu o acontecimento enquanto ele estava acontecendo, com essa consciência ampliada, por que ela se calou? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Eu não sei a resposta de por que ela se calou, mas eu posso perguntar para nós aqui, né? Quando eu me calo, por que eu me calo? Exatamente. É uma reflexão muito importante, né? Desse não colocar uma voz ali por algo que freou, por algo que realmente ficou nesse meio do caminho. Né? Eu, às vezes, penso que será que como fala, a mensagem não estava pronta? Eu fico pensando, às vezes, assim, sabe quando aqui, a humanidade ainda não estava pronta para aquela mensagem? Acredito muito nisso, que muitas coisas têm hora para que aquilo seja revelado, né? E hoje eu fico pensando, talvez ela guardou para que aquilo que precisa chegasse no momento certo. E tem chegado. Nós estamos estudando esta pessoa. Nós estamos nos relacionando com a história dela. Nós estamos tentando entender. E ela traz uma mensagem de coragem. Sim. Ela traz uma mensagem de amor incondicional e verdadeiro, de entrega de si mesmo por algo maior, e ela traz essa mensagem da coragem, porque a gente associa muitas vezes a coragem necessária para hoje com essa brutalidade. Você falou alguma coisa nesse sentido agora, e não tem a ver com isso. A coragem, ela vem realmente do coração, né? Exato. Ela é realmente agir com esse coração, e ela foi capaz disso. Perfeito. Então, eu fico pensando que talvez a mensagem dela seja para nós. Nós precisamos ser Madalenas hoje. Nós precisamos dessa coragem. Nós precisamos aprender a trabalhar com essa. Tem uma outra passagem no outro livro que me veio agora, que eu vou contar rapidinho, que tem numa das, não vai dar tempo para a gente falar todas que a gente combinou, mas teve uma das perguntas que a gente selecionou, que é onde você tem buscado a sua paz. E ela vem de uma parte do Evangelho onde ela fala sobre o apego à matéria. E ela pergunta para Jesus o que é esse apego à matéria. E ele vai dizer, né? Então, esse apego é o que perturba, é o que nos entorpece, é o que dá como se fosse uma perturbação no nosso corpo. E essa perturbação impede que a gente sinta paz dentro da gente, que a gente esteja em paz com qualquer coisa que seja. E ela vai trazer esse questionamento. Então, são muitas mensagens muito atuais que ela traz para os dias de hoje para a gente. Então, olha, a gente podia ficar aqui horas e horas, porque sim, é essa conexão de uma ancestralidade com a contemporaneidade. E o que nós hoje estamos precisando no mundo que estamos,
como um desenvolvimento, como o autoconhecimento, como um grande aprendizado, né? Enfim, tem essa questão, né, da matéria e também, ao mesmo tempo, a necessidade disso tudo para que esse corpo também tenha vitalidade suficiente para a ação, né? Para que eu possa, como servidora, né? Eu sou servil a algo que não precisa ser essa utilidade contínua sem parar, mas sim servir ao outro. E pensarmos que aqui dentro a casa tem que estar arrumada também, para que isso possa acontecer de uma maneira branda. Mas aí é que entra essa questão da coragem. É a coragem de uma firmeza, porque você sabe que está nesse caminho. Não é aquela da agressividade, não é a do grito, do espancamento, da violência, da agressão. Porque é isso que a gente precisa trabalhar até para que esse mundo seja melhor. E a gente pode até falar lá, né, do mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é verdadeiro, como a gente trabalha, né, nos primeiros setênios, enfim. E o que que é isso? Que tradução é essa? Qual é a minha legitimidade? E que papel é esse que eu estou aqui atuando no meu protagonismo, né? No meu quinhão, naquilo que eu posso colaborar, na minha inteligência, na minha, sei lá, que performance é essa que eu tenho, né? Das minhas peculiaridades, que são diferentes das tuas e de cada uma que está aqui. Agora, Érica, tem uma coisa importante. Nós recebemos duas perguntas, tá? Tá, De tá. caixinha. Eu acho que seria super legal, né? Porque, veja só, uma pergunta está assim. Como as mulheres do século XXI podem se beneficiar da biografia, da trajetória de Maria Madalena, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, vamos pensar assim, o que mais a gente pode pensar em termos dessa magnitude dela, porém na própria simplicidade, né? Que são esses paradoxos. E que hoje, uma qualidade, talvez, como que você vê isso? Eu penso que hoje a gente precisa caminhar para retomar ou reconhecer, não é retomar, para reconhecer essa autenticidade nossa, para voltar para a essência. Tem muitas vezes o Leloup retoma um assunto que eu acho que pode muito responder essa pergunta, que ele retoma, ele diz assim, tem uma das frases do Evangelho que é assim, nada há a ajuntar. Ele vai se colocando isso o tempo inteiro. O que quer dizer isso? Então ele fala assim, todas as leis e regras que nós nos colocamos, a mais daquela única e a única relevante, que é amar ao próximo como a mim mesma, todas as leis que sobrepõem ou se acrescentam a essa, elas nos escravizam. Elas não servem para nada, elas servem para nos escravizar. E eu acho que Madalena vem falar sobre essa liberdade de espírito, sabe? Ela vem falar sobre esse retornar, mas não é retornar para andar para trás, é esse caminho de volta para dentro. Então, quando a gente vai falar de renúncia, é uma palavra que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas ela se refere a Madalena, ao mesmo tempo que ela é corajosa, ela faz uma renúncia para voltar para dentro de si. E eu acho que um dos maiores benefícios da gente olhar para esse caminho nos dias de hoje, para nós, mulheres do século XXI, é aprender a fazer esse caminho para dentro, que é o caminho que a gente precisa fazer, Sim. de volta para si. Para uma grande, né, conexão interna e que aí a gente se prepara com uma quebra de paradigma mesmo, né? E aí, ó, dá aquele impulso. Isso tem a ver com a próxima pergunta. No que podemos nos inspirar na Madalena para levarmos para o nosso futuro? Para o nosso futuro, eu acredito que é exatamente isso. Na realidade, é esse caminho do amor, porque nós, né, pegando agora um pouquinho da antroposofia, né, que é o meu caminho, pensar que nós precisamos nos tornar livres, precisamos nos tornar livres
no nosso pensar, pensar sozinho e nos tornar donos da nossa própria vida, para que a gente possa ser amor, para que a gente possa devolver para esse mundo o amor e não o mal, né? Para que a gente possa ser livre e poder devolver esse amor. Daquilo que eu entendo como biografia dela, ela caminha para isso. Ela tenta nos mostrar, ela tenta dizer assim, olha, me segue que o meu caminho é esse aí, é o caminho do amor para a liberdade, né? Então, eu acredito que tem a ver com isso, com essa individualização, com essa nossa capacidade de sermos nós mesmos. Sim. Primeiro a gente precisa saber quem a gente é para depois sentar em cima de quem eu sou, para que eu possa ser livre, né? Para que eu possa ser livre de mim mesma, muitas vezes. Sim, Então, sim. essa liberdade, esse amor, eu acredito que ela siga nesse caminho. Essa é a mensagem do futuro, né? Exatamente. Esse amor que como eu tenho, é a minha percepção, tá? Como ágape, né? Que é o quarto nível de amor, né? Pelos gregos, vamos pensar assim. E que ágape é esse? É essa centelha divina que me habita e que eu tenho consciência para esse uso. Mas lembra que eu falei do receptáculo? A gente tem aqui. Mas se tiver bagunçado, o negócio fica numa agitação e não vai ser produtivo. Estou falando uma linguagem assim, que questão de produtivo é essa? Como que eu vou ser servil e ao mesmo tempo uma colaboradora ativa se eu não me reconecto, se eu não tomo posse, se eu não tenho poder e se eu não tenho prazer? O prazer, não estou falando apenas da questão da sexualidade, é o prazer de ser, o prazer de viver numa íntegra mesmo, né? E aí sim, o protagonismo vem com essa forma. E é para futuro, estamos sempre num vir a ser, né, Érica? Essa é a nossa melhor vantagem, que eu falo assim, estamos sempre numa construção e revisitar para parar arestas, para até tirar coisa que não precisa e pegar outras, tipo, poxa, isso aqui vale, como vale? E aí inclui com essa generosidade, né, com essa gentileza, né, com o coração apaziguado. Eu gosto dessa palavra. Estar apaziguada. Talvez até esse momento dela sentada aos pés do mestre seja justamente a contemplação, porque está com o coração apaziguado, presente de alma, né? De corpo e alma. Presente. Né? Exatamente. Eu posso terminar com um verso, Aldair? Claro, claro. Eu só vou falar aqui com as pessoas o seguinte, gente, a Érica tem um compromisso, a nossa live sempre, né, vai às vezes E é é de 8h30, Madalena, viu? 8h45. É o grupo de Madalena. Que ótimo. Então, tem tudo a ver. Então, hoje a gente vai acabar um pouquinho antes, o que não significa perda de qualidade alguma, muito pelo contrário. Olha, quanto de conteúdo, quanto de intensidade e de bondade desse compartilhar maravilhoso, desse saber e desse sabor, né? Porque a gente precisa, sabe, se deliciar com tudo isso que está aqui, né? Muito Pois não, bom. Érica. Eu vou ler um verso do próprio Leloup, desse outro livro dela, tá? Que ele fala sobre a vida dela na montanha. Então, é um verso impactante para mim. Pois sou a primeira e a derradeira. Sou a honrada e a desprezada. Sou a prostituta e a santa. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe e a filha. Sou os membros de minha mãe. Sou a estéril, mas numerosos são meus filhos. Sou a magnificamente desposada e a celibatária. Sou a parideira e aquela que não procriou. Sou a consolação das dores do parto. Sou a esposa e o esposo. E foi meu marido quem me engendrou. Sou a mãe de meu pai. Sou a irmã de meu marido. E ele é minha prole. Tende respeito por mim, pois sou a escandalosa e a magnífica. Impactante e perfeito.
E resume muito bem. Então, que todas aqui, todas que assistirão essa live posteriormente, possam sentir e deixar reverberar, né, esse verso, para que a gente possa versar na vida dessa forma, entre um sagrado e um profano, onde eu me encontro, Qual é o meu onde está a minha caminho do presença, meio? qual é o meu caminho do meio e onde eu estou presente. Então, honremos Maria Madalena nesse melhor, nesse grande aprendizado, nesse grande caminho belíssimo. Érica, querida, muito obrigada. Sabe, foi maravilhoso ter você aqui. Tema de sabe, realmente super importante, imprescindível e que tenha realmente tocado o coração e a alma de cada uma aqui presente e de quem também vai chegar, aonde esse vídeo chegar. Onde ele Gratidão chegar. profunda. Gratidão Muito profunda. obrigada pelo convite, Aldair. Sou muito grata a você, a quem veio antes de mim, a com quem eu aprendi sobre Madalena, essa própria energia, né, com quem a gente está se relacionando. Então, eu sou muito grata a esse espaço. Muito obrigada mesmo. Gratidão profunda, gente. E somos todas Madalenas, como Miriam colocou Todas aqui. Madalenas. E sim, é um grande sim. Beijo, obrigada. Beijo.